5 pontos importantes sobre o documentário Baila Vini. Só dancinha aqui. Vinícius Júnior dançando, ó. Tô brincando. É isso mesmo que você ouviu, pessoal. 5 pontos importantes sobre o documentário Baila Vini, que tá na Netflix. Um documentário bem legal. Então, se você quer saber um pouco mais sobre a vida do Vinícius Júnior e como que você pode ver um pouco do que ele passou e que você pode estar utilizando na sua vida, então vem comigo nesse vídeo, a gente fala um pouquinho sobre esse documentário, beleza? Editor, antes de começar nosso conteúdo, bota a nossa vinheta aí pra gente começar o nosso vídeo, beleza? Fala pessoal, tudo bom com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Renan Alves e nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre os 5 pontos importantes sobre o documentário Baila Vini, beleza? E antes de você começar o vídeo, vem aqui embaixo, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho para você poder as notificações e também deixa o like no vídeo, beleza? Bom pessoal, esse documentário Baila Vini é um documentário bem legal, tá? Um documentário bem bacana. Ele foi lançado dia 15 de maio, tá bom? De 2025, então recente, bem recente, e fala um pouco sobre a trajetória do nosso querido Vinícius Júnior, que é um jogador muito bom, é um jogador assim diferente, tá? E aí eu falo muito disso pra todo mundo. Cara, os documentários que a Netflix faz são excelentes. Eu digo isso porque eu assisto bastante documentário, tá? Eu gosto muito de assistir documentário, seja qual for. E você ter essa qualidade que a Netflix tem de documentário, tá? E eu não tô puxando sardinha pra Netflix não, tá? Tô só falando o que eu vejo, tá? De você conseguir reunir amigos, família, filmes que eles têm, sei lá, de 10 anos atrás, fotos, depoimentos, tudo isso, você compilar e você trazendo um documentário, cara, é uma coisa assim muito difícil de fazer e é muito top o resultado final, tá? Só uma aspas aqui pra vocês verem, tá? Algumas pessoas que apareceram no documentário do Vinícius Júnior: Neymar, Carlo Ancelotti, Karim Benzema, Rodrigo, Courtois, Roberto Carlos, Ronaldo e além de familiares, amigos, tá? Amigos do Vinícius Júnior, família do Vinícius Júnior, enfim, tem muita gente aí aparecendo. Tem também o Casemiro, que também é bem legal, tá? Então tem muita gente que a Netflix teve que fazer ali uma espécie de curadoria, né? Pra perguntar como que eles viam o Vinícius Júnior, como que ele era, enfim, cara, assiste que vocês vão ver o que eu tô falando de qualidade, tá? Então, sem mais enrolação, vamos falar aqui sobre o documentário, beleza? Primeiro ponto que a gente pode trazer aqui é preparo e disciplina. Eu falo isso em todo documentário que eu vejo sobre pessoas que estão no alto nível de alguma coisa. Cara, não adianta você falar assim pra mim que você consegue as coisas na sorte. Você tem que ter, obviamente, um talento, isso é inegável, mas você também tem que ter preparo. Você tem que ter o cara que vai treinar, que vai se abdicar de coisas, que vai ser dedicado, que vai focar. E isso o documentário deixa muito em cena, porque o Vinícius Júnior é um cara que treina muito, é um cara que está sempre praticando, sempre treinando, ele vive o futebol, né? Então, isso é uma coisa que você tem que ter muito em mente, né? Se você tem um bom preparo, você consegue um bom resultado, isso é fato. Só que, se você não tem só o preparo, você não vai muito longe, tá? Vou te dar um exemplo. Você é um cara que é preparado, mas você não tem a disciplina de manter aquilo, né? Então você também não vai conseguir muito longe. Você tem que estar com os dois alinhados, o preparo e a disciplina, para você entender que, ok, consegui chegar onde eu quero, mas eu tenho que ter disciplina de manter isso, senão eu vou perder o nível, né? Um exemplo. Você foi um cara que, sei lá, você estudou muito para passar numa prova, numa faculdade. Você foi, se dedicou, estudou, conseguiu passar na prova, show! Só que se eu não tivesse mesmo preparo de que eu estudei para passar naquela prova para fazer as outras provas da faculdade, não, já passei na faculdade, estou de boa, estou tranquilo. Você vai perder ponto, você vai reprovar nas matérias. Então, você tem que ser um cara que vai se preparar e vai ter disciplina de você conseguir manter ali suas notas na faculdade. E isso é para tudo na vida, né? Então, sei lá, um profissional que você se dedicou muito para passar
naquela empresa, conseguiu, show de bola. Se você não mantém a disciplina de você ser um profissional bom, você também vai acabar perdendo nível. E isso reforça muito no documentário, porque quando o Vinícius ele saiu do Flamengo e foi pro Real Madrid, cara, ele teve uma grande dificuldade de início, que eu vou falar daqui a pouco. Mas para você ver que não é somente preparo, né, sozinho. O preparo ele é muito bom, tá? Mas tem que ter algo a mais, e é essa disciplina que vai te enquadrar para que você consiga levar as coisas mais para frente. Então, preparo e disciplina andam juntos e você tem que ter isso na sua vida, tá? Então, seja o que você quiser ter, tenha preparo e tenha disciplina para manter isso constantemente. Show? Dica número 2, antifragilidade, que é em questão do Vinícius Júnior e a parte do racismo, né? Para quem não sabe, o Vinícius Júnior, ele é um cara negro, né? E ele sofreu muito racismo ao longo dos jogos que ele fazia. E aí você pode estar me perguntando, mas... Pô, Renan, na Europa tem muito jogador negro. Sim, existe. E ainda assim, esses caras sofreram preconceito. E aí você tem duas opções, né? Ou você simplesmente deixa tudo de lado, ou você luta contra isso. Foi o que o Vinícius fez. Ele lutou com essa parte, contra essa parte do racismo, né? Tem até uma parte do documentário que fala bastante disso, de preconceito, de racismo, de um jogo que ele fez, se não me engano foi em Valência, não vou lembrar agora qual jogo que ele fez, que todo o estádio chamou ele de macaco, e isso é uma coisa que me dói muito, né? Ouvir esse tipo de racismo ainda no século XXI, né? Ainda nos anos de hoje. Mas o ponto é, ele poderia muito bem ficar quieto no canto dele e deixar de canto isso, essa parte do racismo, mas não. Ele foi atrás, ele foi fazer a justiça na parte dele, tanto legal, tanto na parte jurídica, como também na parte de futebol. Então ele poderia também ficar quieto, mas ele foi, se dedicou, ele se esforçou para ele ser um jogador melhor ainda do que ele é. Porque uma coisa é você ficar quieto numa situação e deixar de canto. Outra coisa é você melhorar para que você passe por aquilo. Você tem aquela situação, você aprende, você evolui, né? A gente passa muito isso também na nossa vida. Então, sempre quando a gente tem uma situação que a gente passa, que a gente tem uma situação que é ruim pra gente, ruim, né? Sempre veja com bons olhos, né? Então, poxa, as pessoas estão falando mal de mim, estão me criticando, é porque eles realmente têm algum motivo. Então, eu vou melhorar, eu vou ser um cara que vai me dedicar para que eu não fique ali para trás, né? Então, ele poderia muito bem ser um cara que ficasse na dele, mas não, ele melhorou, foi atrás e foi uma pessoa antifrágil para conseguir passar por cima dessa coisa do racismo, que é uma coisa muito ruim, muito feia, né? Eu sei de pessoas que também sofreram bastante com isso, né? Essa parte de racismo, e não é legal, tá? Não é legal isso, porque independente de cor, raça, gênero, enfim, somos todas pessoas no final de tudo e somos pessoas que gostamos e exigimos bastante respeito. Show? Terceiro ponto, adaptação, que é uma coisa muito importante, porque no documentário fala muito isso, né, que o Vinícius, ele jogava um futebol brasileiro, né, um futebol mais aqui na parte da América do Sul, América Latina, né. Quando ele foi para a Europa, que é um futebol europeu mais rápido, mais corrido, mais dinâmico, ele sentiu essa diferença, né? No começo, ele não conseguia fazer uns passes direito, ele chegava na cara do gol, ele perdia ali a bola, então tinha toda uma dificuldade por conta do futebol europeu. Só que ele viu essa parte de adaptação, entendeu isso e foi treinar para ele conseguir ser um jogador melhor, porque a gente sabe que não é fácil quando você está jogando futebol em outro local, futebol, mas está fazendo também outras coisas, tá? Em outro local. Então você precisa treinar para que você consiga ser uma pessoa melhor ainda, tá? E essa parte de adaptação, eu também trago uma aspas que é na parte da família dele, né? Porque quando ele foi para lá, do Flamengo, Rio de Janeiro, para Real Madrid, que é na Europa, cara, ele foi praticamente sozinho, né? E aí ele não sabia falar a língua, ele não entendia muito bem como que funcionava ali a dinâmica. O que ele fez? Trouxe toda a família dele, todos os amigos para que ficassem junto com ele, fosse ali a zona de apoio, tá? Já vou falar um pouco disso daqui a pouco também, mas para você entender como essa parte de adaptação é importante, né? E aí a gente fala um pouco da nossa vida, porque hoje você tá, sei lá, com ritmo de escola, aí amanhã você muda, tá no ritmo de faculdade. Depois amanhã está num ritmo de faculdade e trabalho. Então, como que tá a tua adaptação frente a essas coisas, né? Seus horários vão mudar, tua rotina vai mudar, tua dinâmica vai mudar. Então, você precisa se adaptar a esses horários para que você consiga
ter bons resultados com isso, né? Porque você vai ter mais responsabilidade, vai ter mais afazeres, você precisa ser um cara que ainda assim vai fazer suas coisas. Então você vai acordar cedo, vai pro trabalho, depois do trabalho você vai pra sua faculdade, depois da faculdade você vai pra casa, vai fazer suas coisas, vai estudar. Enfim, você vai ter que ter sua rotina e você vai ter que se adaptar aos seus horários para que você consiga entregar ali o que você precisa, seja na faculdade, no trabalho, enfim. Então tem essa coisa de adaptabilidade, tá? Quando eu tava na época da faculdade, eu fazia faculdade e eu estudava também, então era uma coisa para mim um pouquinho delicada, visto que eu estudava numa cidade e trabalhava também naquela mesma cidade e eu morava em outra cidade. Então eu tinha uma logística de ir para a cidade onde eu tinha que estudar e trabalhar. Primeiro eu trabalhava, fazia estágio, depois eu ia para a faculdade e aí depois eu voltava para casa. Isso era basicamente a minha rotina por 5 anos. Então essa coisa de adaptabilidade, você tem que aprender a se adaptar aos horários e tem que conseguir entregar bons resultados, tá bom? Isso é muito importante. Dica número 4, mentalidade de longo prazo. Cara, isso também é bem importante, porque quando ele foi se mudar pro time do Real Madrid, ele tinha plena ciência de que não era no primeiro ano que ele ia conseguir ser o melhor jogador do mundo, ter a bola de ouro, ser o cara que vai fazer 5 gols. Cara, não. Ele sabia que tinha um tempo para ele, vamos dizer assim, amadurecer o futebol dele, né? E ele fala muito disso, né? Que no começo ele tinha essa dificuldade, ele estava aprendendo, estava crescendo no futebol, só que ele foi evoluindo, foi praticando, foi se dedicando para que ele conseguisse hoje ser um cara que ele é hoje. Esse jogador exímio, um jogador bom que é um cara assertivo e consegue fazer bons gols pra gente, tá? E aí qual é o ponto que eu falo? Se você fica nessa somente pensando assim, eu vou começar hoje e já vou querer resultado amanhã, cara, não adianta, você não vai pra frente. Você tem que ter a mentalidade de longo prazo, tá bom? Você tem que ser um cara que vai pensar, eu tô fazendo isso hoje, lá na frente eu vou conseguir ter bons resultados, tá? Um exemplo. Quando a gente começa a fazer faculdade, a faculdade, vamos dizer assim, com menos tempo, que são as faculdades tecnólogos, são de 3 anos, tá? Então você tem que entender que você vai entrar hoje, vamos supor que você vai entrar agora, 25 de maio de 2025. Você vai entrar hoje e você vai ficar 3 anos estudando para você conseguir o seu diploma. Então são 3 anos que você vai ficar indo na mesma rotina, indo no mesmo lugar, aprendendo as mesmas matérias daquele mesmo assunto. Você vai ver os mesmos professores, as mesmas pessoas. Então, você tem que entender que nem tudo é no seu tempo. E nem tudo é da forma que você quer. Então, tem essa coisa de entender que, ok, hoje eu estou plantando para amanhã eu colher, né? Então, você vai estudar, você vai se dedicar, você vai ser um cara que vai acabar ali fazendo as mesmas coisas, mas é para um bem maior. Então, entenda isso, né? Hoje são 3 anos, tem faculdades que são mais anos, a faculdade que eu fiz, que é de engenharia, foi 5 anos, então eram 5 anos no qual eu estava estudando. Chega uma hora que você quer desistir, você quer parar, mas, cara, você tem que ter a sua mentalidade de longo prazo, para que você consiga os seus resultados e você consiga fazer as coisas que você deseja, beleza? Então, não é da noite pro dia, não é fácil, mas você vai conseguir, beleza? E a dica número 5 é apoio e conexão familiar. Que nem eu falei para vocês, quando o Vinícius Júnior ele foi lá pro time do Real Madrid, ele estava sozinho, ele não sabia falar a língua local, ele não tinha ninguém. O que ele fez? Chamou a família, chamou os amigos para ficarem junto com eles, né? E qual que é o ponto disso? Cara, eu reforço muito isso para todo mundo. Esteja próximo das pessoas que você gosta. Então, eu tô fazendo faculdade, sei lá, tô em outro país, tô em outro estado. Manda uma mensagem pros seus amigos, pra sua família, como é que eles estão? Eles estão bem, não estão bem? Como é que você tá perto deles, né? Porque a distância em si, ela machuca um pouco, né? Dependendo da pessoa. Ainda mais no caso dele, que foi pra lá muito novo, acho que foi com 18 anos pro Real Madrid, né? O Real Madrid já tinha fechado um contrato com o Flamengo quando ele tinha 16 anos, e aí aos 18 ele já foi pra lá. Então, tem essa coisa de você estar próximo das pessoas que você gosta, né? Se manter presente, que também hoje tem uma diferença de estar próximo e estar presente, né? Porque estar próximo é você tá ali conversando, tá legal, mas você não tá presente no local. Quando você tá presente, seja no local ou seja na rotina, é totalmente diferente, né?
Então seja aquela pessoa presente, que se faz presente, que se faz ser lembrada, né? Então foi isso que ele fez. Ele trouxe todos os amigos dele, toda a família dele para ficar próximo dele ali, né? Cada amigo faz uma função ali na empresa dele, né? E a família também ajuda ali em algumas coisas, então tá todo mundo junto, todo mundo trabalhando e ele tá com aquela sua zona de conforto, né? Aquela sua zona de segurança. Então sempre quando tem alguma coisa, ele tem ali a família e os amigos próximos para ajudar e levantar ele. E aí a gente fala a mesma coisa para nossa vida. Então, como que tá a sua zona ali de família, de amigos? Você tá tranquilo, você tá bem? Você tá conseguindo estar próximo dos seus amigos, da sua família? Cara, isso é bem importante, porque tempo vai e vem, tempo passa, quando você vai ver, você já passou ali 5 anos e você não conseguiu falar com o seu pai, com a sua mãe, seus irmãos, suas irmãs. Então, tem esse tempo, né? Eu aprendi uma coisa que é bem legal recentemente, né? Que a vida não é o final, é o durante, né? Por que eu falo isso? A gente fica muito assim, né? Tipo, quando eu acabar a faculdade, quando eu comprar meu carro, quando eu comprar minha casa, quando eu fazer isso, quando eu fazer aquilo. Cara, quando você acabar essas coisas, você vai ter que fazer outras coisas. E você sempre vai ficar pulando, né? Quando. Então, ao invés de você ficar sempre postergando o teu quando, por que você não vive o agora? Não faz as coisas agora, né? Dá um abraço na sua mãe, dá um abraço no seu pai, um abraço na sua irmã, no seu irmão, no seu marido, na sua esposa, no seu tio, sua tia, enfim. Esteja presente com as pessoas que você gosta, esteja próximo deles, para que você não se arrependa, né? De lá na frente ter acontecido alguma coisa e você não estar ali, né? Você, Podia ter feito aquilo, né? Podia ter dado um abraço, mandado uma mensagem, enfim. Esteja presente porque eles são as pessoas que você vai estar ali do seu lado e vão te ajudar. Show? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou do documentário, se você curtiu, se você não curtiu, se você assistiu, se você não assistiu. É um documentário bem legal, se não me engano é 1 hora e 50 minutos, por aí, tá? É bem bacana e você vai curtir, que eu gostei bastante, beleza? Então assistam e depois me falem o que vocês acharam, beleza? E se você para o nosso próximo vídeo, vem aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder as notificações e também deixa o like no vídeo, beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Um grande abraço, pessoal, tamo junto e até mais, falou!